Num mundo em que a inteligência artificial, os bots e realidades virtuais passam a oferecer amizade, companhia, terapeuta, hoje em dia tanta coisa, proximidade emocional, como que a gente pode repensar o que a gente entende como vínculo humano? O Robbie Brooks, ele é biólogo evolucionista e autor de Artificial Intimacy. Ele mostra como tecnologias emergentes estão simulando empatia e emoção e até mesmo explorando vulnerabilidades afetivas para criar relações artificiais cada vez mais realistas. E a partir da biologia da cooperação e do conflito, ele questiona os limites éticos e existenciais dessa nova era de afetos sintéticos. E aí surgem vários questionamentos, né? Quando que a intimidade deixa de ser algo exclusivamente humano, o que acontece com a nossa identidade? O que acontece com os nossos relacionamentos? O que acontece com a nossa forma da gente se enxergar como humano? Então agora, para você que quer a tradução simultânea, você pode colocar o seu fonezinho, que a gente vai começar para o inglês. I now welcome to the stage the evolutionary biologist and author of Ao nosso ator, Rob Brooks. Peço aplausos a ele, por favor, biólogo evolucionista e autor de Intimidade Artificial. Muito obrigado. Então, estamos aqui diante de um longo dia. Fiquei aqui para o final de um dia tão intenso, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é muito difícil manter tudo funcionando bem, mas aqui por detrás dos bastidores, eu gostaria de falar, e eu tenho aqui o título em português, mas eu já traduzi isso aqui para sua língua e pode ser engraçado. Se vocês acharem alguma coisa engraçada aqui nessa tradução, vocês fiquem à vontade de rir, tá, pessoal? Mas vamos lá. Voltando aqui, esse festival começou em 2018 e a grande história no mundo era sobre os robôs, sobre a robótica. Eu quero ver como é que eles. A tradução vai falar sobre isso, mas vamos lá. Então, Sherry Turkle, que era um escritor muito influente, ele falou de uma forma muito humana sobre tecnologias, a interação com os humanos e trazendo isso nos tempos modernos. E eles falaram que você nunca teria uma intimidade com a inteligência artificial. E as pessoas falavam, o computador nunca vai fazer isso ou nunca vai fazer aquilo outro. Então, eu vou olhar o meu relógio e vou esperar, porque tem muitas pessoas inteligentes trabalhando em diferentes partes do mundo que já resolveram algum problema dessa forma. E muito da minha fala hoje vai ser sobre o fato da intimidade artificial. Ela já está agora, já está acontecendo. Então, o argumento que muitas vezes nós vemos na tecnologia é que os robôs sejam melhor do que nada, mas não são suficientes. Mas pensando em que tipos de relacionamentos que podemos ter, mas sabemos que nós não temos os relacionamentos que nós estamos inspirados. E para muitas pessoas pode ser melhor do que nada. E isso pode fazer o trabalho. E é a razão pela qual essa intimidade artificial está se espalhando. Os robôs ainda não estão aqui, eles são muito populares nessa história nova, esses robôs sexuais, mas aqui no tivemos uma boneca que fazia alguns movimentos e um bot com um speaker, e aí eles fizeram aqui um personagem num programa de TV. Nos Estados Unidos ele é casado, eu esqueci o nome dela no, no filme, mas ele é casado com a boneca e eles têm mais duas bonecas que faz parte desse relacionamento. E eles estavam num pequeno apartamento. E eu sempre pensei que esses robôs sexuais fossem meio estranhos e você pode não ter amigos ou você pode ter possivelmente um
grande closet, mas o que está acontecendo, que outros tipos de tecnologia estão realmente trazendo essa questão da intimidade artificial, ou a forma como nós fazemos amigos e nos apaixonamos e lidamos com a intimidade. Então, quando tudo isso estava acontecendo, e quando eu escrevi esse livro, A Intimidade Artificial, eu estava considerando o que estava acontecendo no momento, as coisas que foram previstas e outras coisas que foram ultrapassadas, porque a tecnologia se move tão rapidamente. Mas eu dividi até a tecnologia em 3 categorias. A parte digital dos robôs sexuais, fisicamente, os algoritmos que trabalham com isso de uma forma a ter sucesso. E no tempo que o livro foi publicado, consideramos o Tinder, o Christian Connection e coisas que faziam as pessoas interagirem. O Facebook também usava algoritmo na conectividade. Então, você podia dedicava muito tempo conversando com as pessoas, mas também te conectava a pessoas que você queria conhecer e as pessoas que você não conhecia ou que você nunca encontrou antes. E YouTube, Netflix, Spotify, que te conecta com mídia que você pode estar interessado. Ah, estou muito interessado em vídeos, com alguns conteúdos, mas outros nós podemos querer outros assuntos, por exemplo, alguma coisa que eu tenha visto no YouTube que eu também vou querer ver no Spotify. Mas a terceira categoria, que realmente era amigos virtuais. Amigos virtuais são tecnologias de conversa, que é onde nós fazemos amigos, novas amizades. Então, eu abordei 3 perguntas aqui e vocês podem ver aqui as minhas perguntas aqui traduzidas. Mas vamos lá. A primeira pergunta, deixa eu lembrar aqui. Então, uma máquina pode criar uma relação com o humano? Isso já foi feito. Aqui temos algumas novas histórias desse ano. Tivemos aqui o que o Waze faz, que não podia ler todos os sinais no ambiente, mas as crianças estavam brincando com tecnologia e depois achando que a tecnologia estava falando de uma forma muito sexy com elas. Isso gerou um problema. E na última semana, a OpenAI falou, nós estamos indo para o espaço agora, vamos deixar o chat GPT falar de forma sexy com os usuários, se eles fizerem uma verificação de idade. Mas o chat GPT já está considerando o romance de uma forma em jogo, fazendo com que as pessoas se apaixonem. Então, ele não necessariamente está considerando os termos para aqueles maiores de 18 anos. As pessoas, tem milhões de pessoas que sentem que já estão amando o chat GPT. O chat GPT tem um modelo de linguagem que acaba favorecendo muito esse tipo de abordagem e todas essas tecnologias. Vamos ver também alguns outros exemplos que podem acontecer. Então, tem outros chats. Sabemos que as pessoas se apaixonam com um modelo de voz. Então, vemos algumas histórias e que podem ser melhor do que nada, mas nunca vão ser bons o suficiente. Só o que sempre falamos, o argumento que usamos, tem uma tecnologia que realmente funcionou, acabou seguindo adiante, considerando se você tiver uma fala nos últimos minutos, ele vai começar a falar com você imediatamente. Se você não estiver escutando a fala ou não falar nada para ninguém, ou se o que você realmente precisa é um colar para começar a falar com você. E os biólogos falaram que você vai para o campo e estudar os perigos nos animais, você não quer isso. Você vai querer um silêncio por alguma razão. Se alguém tiver integrado, acredito que nós queremos alguma coisa mais atraente. E se você fizer esse tipo de máquina, isso talvez possa ser mais interessante. Agora, nós sabemos que o Elisa, o primeiro chatbot, desenvolvido em 1964, e ele é possível para as pessoas desenvolverem sentimentos como se forem humanos. Então, tem estratégias aqui. E você pode ir para o website e fazer uma mímica, você vai ver essa mímica do Elisa
perguntando aqui como se fosse um terapeuta. E se você tentar, ela contou até que sua secretária, que tinha acompanhado todo o desenvolvimento do programa e sabia que era só um script, acabou pedindo para ficar sozinha com o chatbot depois de algumas trocas. Então, isso foi estruturado para quão rapidamente as pessoas se envolvem nisso, com esses chatbots. Isso não é novo, as pessoas realmente querem ser tratadas como humanos. E a razão pela qual foram tratadas como humanos é porque tem uma intensidade muito forte para tratar qualquer coisa que fale com você como humano, porque de forma surpresa, na evolução nossa na história, o que foi falado para a gente pensa que são humanos e nós atribuímos características humanas para as outras coisas. Às vezes a gente acha que um cachorro está tentando falar alguma coisa com a gente e muitas vezes a gente vai cometer um erro na atribuição dessa parte humana, essas falas que vêm robotizadas. Isso aqui é uma extensão na forma como nós construímos as alianças nos organismos sociais, e o que nós vimos, esse modelo feito, que mesmo em tribos, na era primata, temos o círculo azul, que você pode chamar de amigos, e depois, quando você traz um indivíduo ao seu grupo mais próximo, é quando você tem, por exemplo, mudanças sociais que podem acontecer num salto no algoritmo da amizade. E o que nós vemos que, como grupos que a gente fica maior por questões ecológicas, nós vivemos em grandes grupos, então temos um grande mente que precisa lidar qual é a relação, quem está mais focado com quem, e que é o que a gente chama de grooming. Quanto mais próximos eles ficam, mas considerando que há limites, então isso requer tempo. Então, nenhum grupo de humano pode ser melhor amigo de todos os outros do grupo, não dá tempo. Então, isso vai se tornar importante na nossa fala. Então, nós temos aqui essa situação que aconteceu nos chimpanzés, é que os humanos viram a habilidade de cooperar uns com os outros e uma habilidade de não matar uns aos outros. Aqui, podemos ver em Tóquio, aqui no lado direito em cima, e se vocês virem, vocês vão observar que as pessoas estavam cruzando ali. Então, era improvável que elas estivessem ali. E muitos japoneses viram isso como uma forma cooperativa, e isso é uma prova que a sociedade humana está em todo humano. Mas padrões, muitas vezes, são não violentos, e nós temos esses indivíduos que vão seguir na cooperação e não matar os outros. Ao longo desse tipo de transição, eu estou criando uma linha do tempo para simplificar. Algumas coisas aconteceram. Os testes humanos se tornaram melhores, a testosterona menor e mais ovulação. A forma como a gente se mudou o que era antes de sistema de múltiplos machos e múltiplas fêmeas, agora a gente concentra em um só indivíduos ou alguns poucos indivíduos por meses ou até anos por vezes. Eu não estou tentando empurrar alguma moralidade burguesa nas pessoas, mas somos bons em replicar o modelo dos primatas e usamos isso para nos tornarmos bons pais, para investir no capital humano, ao criar nossos filhos. E uma das razões porque a gente consegue fazer isso tão bem é com cuidado um com o outro, cuidando do cabelo. Hoje é considerado um pouco falta de educação, mexendo no cabelo de uns dos outros, mas a gente pode catar piolho um dos outros, como os macacos fizeram. Eu estou fazendo isso com vocês agora, e depois vocês podem vir até mim e podem fazer o grooming comigo, fazendo suas perguntas, porque a língua permite que a gente faça o grooming de muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu estou compartilhando com você muitas informações, parece entretenimento, mas eu vou compartilhar muita informação com todos vocês. Em um período de tempo muito curto, e
eu estava ouvindo as palestras de hoje e também absorvi muita informação em pouco tempo. Então, com a língua, você tem um aumento do tamanho do cérebro, e o processamento de língua também conseguem estar a par de mais conexões ao mesmo tempo. Depois a gente tem grupos maiores de pessoas. Então a gente consegue ver 50 pessoas. Talvez você pode lembrar os nomes delas e com o tempo para não se confundir com um grupo de 150 pessoas. Depois você chega a 500 pessoas que você não se lembra muito bem do rosto e você consegue fazer uma conversa com eles sobre algo que aconteceu no passado. 150 amigos. Essa é uma forma muito britânica de examinar essas pessoas que você pode encontrá-las. Se você beberia uma cerveja com elas, se encontrasse num pub, não seria estranho. Vocês entenderam a ideia. E os 50 mais próximos são aqueles que vocês podem depender, e se você tiver muita sorte, vocês podem ser parceiros românticos ou alguém que te dá apoio em momentos difíceis, e a gente faz isso através das fofocas, compartilhando pequenas informações que a gente pensa que são triviais, mas essas pequenas quantidades de informações, quem é perigoso, quem deve ser evitado, quem não paga as suas dívidas, quem é um bom contribuidor, quem é uma boa pessoa para cooperar. E para fazer isso aumentou a nossa capacidade de cooperação, e é assim que a gente cria a intimidade. A intimidade, de acordo com os psicólogos, a melhor definição que os psicólogos têm, ou que eles mais gostam de divulgar, é que a intimidade é a integração com outra pessoa, o seu sentido da outra pessoa, no seu sentido de self. O que eu estou dizendo é, à medida que eu passo a conhecer você, o meu sentido do que você é se torna parte do sentido de mim mesmo. É algo etéreo, mas eu espero que você consiga entender melhor o que isso significa daqui a pouco. O que a gente faz é através do escalamento da nossa... Eu posso falar sobre esporte, posso falar sobre como está o tempo no Rio de Janeiro, mas se a gente trabalhar durante a semana toda, e talvez se a gente fique muito tempo juntos, eu posso vir a falar algo muito privado para vocês. E vocês podem me dizer algo também mais íntimo, e a gente abre as nossas vulnerabilidades e a gente cria uma noção de quem realmente somos, e a gente também passa para a questão de entretenimento, etc. e tal. Agora, vocês podem jogar um jogo de tabuleiro, vocês podem olhar para 30 questões e vocês podem fazer um download de um aplicativo que passa por 36 perguntas que foram desenvolvidas no laboratório para que as pessoas passam por essa rotina de perguntar e responder perguntas, e você passa de quem seria o seu principal... se você fosse morrer hoje à noite, o que você se arrependeria de não contar a alguém? E por que você não contou isso para alguém ainda? A gente fez esse experimento, que a gente tornou isso com o chatbot. A gente fez isso com o chatbot, que as pessoas agora estão acostumadas com chatbots, e fizemos essas perguntas. E minha amiga, Silver Hammond, chorou toda vez que a gente perguntava. Ela nem respondia. A gente estava passando pelas perguntas, mas são perguntas que podem invocar alguns sentimentos mais íntimos. A gente manipula o qual grande você vai abrir com a pessoa, o quanto você vai abrir com a pessoa, e o chatbot volta com a coisa mais triste da minha vida foi quando a minha mãe morreu. A gente sabe que é um chatbot, mas a gente criou esse truque de antropomorfizar, mas isso funciona. A medida aqui é fazer perguntas. Quais desses 7 diagramas ilustram a sua relação com o chatbot? Ele faz parte de você ou ele é completamente diferente de vocês? Nem todos respondem muitas pessoas respondem no 3 ou 4 ou 5. Inclusão do outro na sua escala de si mesmo. Eu não vou continuar a respeito disso, mas se vocês fizerem isso, vocês estão aumentando a sua intimidade com o chatbot, aumentando um pouco as medidas nessa escala de iOS. Então a gente pode ver o chatbot como parte de nós, depois de 36 perguntas trocadas com eles, seguidas por essas técnicas psicológicas. E dependendo da quantidade de informação que você dá, se você dá muita informação para o chatbot, você também sente que ele é parte de você. E se o chatbot é recíproco e passa pseudo-informação sobre si mesmo e sobre sua mãe, e você também
dá a eles uma taxa de afeto maior. A gente faz esse tipo de coisa, mas é isso que as tecnologias de conversa fizeram. Algumas das pessoas por trás das startups leiam essa literatura e dizem: a gente vai fazer isso, a gente vai implementar essas 36 perguntas, ou esse princípio de fazer essa abertura. Não precisam, porque os algoritmos que eles têm de aprendizado basicamente estão aprendendo a aumentar o engajamento e aumentar com diferentes medidas do que é intimidade para o outro. Então, essa aqui é uma réplica, um companheiro de AI, talvez seja o líder nesse mercado, ou pelo menos até a pessoa tem diretamente com a fonte, está lidando diretamente com o chat GPT, e eu faço um chat, eu abro as minhas vulnerabilidades, por exemplo, que eu estou nervoso em fazer um discurso, e a maioria dessas tecnologias fazem isso de forma muito efetiva. Não só agora as máquinas podem criar intimidade com humanos, a gente sabe como elas fazem como os humanos criam intimidade com humanos também. Mas será que o humano pode amar uma máquina? E é aqui que o mundo diz: não, isso não é amor verdadeiro. Vamos examinar. Aqui nós temos alguém que já ama uma boneca, literalmente. O que eu estou dizendo aqui é que sim, esse exercício de recíproca de intimidade chega na conclusão que as pessoas amam seus chatbots, mas você não precisa de um chatbot baseado em inteligência artificial para fazer isso. A empresa Nintendo japonesa tem um jogo chamado Love Plus na Nintendo DS por mais de 20 dias, e basicamente ele cria gamifica a relação entre namorado e namoradas através do... E o que eles fazem é que eles dão... Se ele diz coisas boas, ou se manda textos interessantes e leva lugar a coisas boas, ele dá algumas coisas em troca, e se não, ela é muito má com ele se não faz o que ela quer. E há pessoas que acabam se casando com as suas namoradas de Nintendo e colocam isso no YouTube. A gente não tem tempo para entrar nisso. Agora vamos nos afastar do amor romântico, vamos falar de outro tipo de amor, que muitas vezes são expostos em período de luto. Isso pode nos dar um insight aqui também. Então, biólogos evolucionários gostam de falar sobre isso. A gente está falando do luto. O luto é uma adaptação, isso nos ajuda a perder outras pessoas e etc. Talvez não, porque acontece depois do fato da pessoa já ter morrido. Mas a sugestão é que é um produto da evolução social. Então, a forma como a gente cria amigos e cria intimidade. Então, quando a pessoa está integrada no nosso senso de mim mesmo, de nós mesmos, a gente passa a entender o que eles estão pensando, como eles pensam a respeito, de como eles experimentam as coisas, quais são as intenções deles. E a gente entra no que eles chamam da dança da intenção. E quando a gente é atraído por alguém, ou levamos um fora de uma ex, por exemplo, ou quando alguém morre, é algo tão doloroso, e é tão doloroso porque a gente precisa não cortar a pessoa, mas a gente precisa chegar a um acordo de que nosso senso de nós mesmos, essa outra pessoa que fazia parte de nós mesmos, não está mais lá. E a gente faz isso por um motivo muito importante. Se alguém passa para o outro quarto, a gente quer saber quem eles são, o que eles querem fazer. E se eles são uma ameaça para nós. E a gente precisa entender quais são as intenções dessas pessoas. Então a gente tem... Eu não vou demorar nisso, vocês podem ler tudo isso se vocês quiserem, mas a gente tem prazer em pensar o que a outra pessoa gostaria de fazer. Eu tirei uma foto da arquitetura para o meu filho, porque ele adora plantas, ele adora trabalhar com jardins, e eu sabia que ele ia gostar de ver, isso aqui é um lugar muito interessante, esse lugar onde meu pai está hoje. Então a gente sabe que os humanos antropomorfizam e que eles emulam conversas com intimidade. Também estamos entregando amigos virtuais nos rituais de luto. Você pode pegar todas as mensagens de texto das pessoas, vídeos, voicemails, colocar isso num chatbot, treinar esse chatbot em quem é uma pessoa que já morreu ou que nos deixou,
Vamos pensar na situação do luto, em primeiro lugar, e o que a gente pode conversar com o chatbot, e é a mesma coisa que conversar com a sua mãe falecida, ou conversar com seu pai falecido. Isso é muito interessante. E é claro que não é sua mãe nem seu pai, mas o amor que temos por essa pessoa é real. E em certos aspectos, você mantém e é lembrado dessa relação. E as pessoas dizem, não é bem real. Não é real por um sentido, mas em outro sentido, a parte que você acredita, que você ama, continua real. E isso é importante quando ilustramos esses amigos virtuais e as relações com amigos virtuais. Eles são reais da mesma forma. Então, quando uma máquina é desligada, por exemplo, o CEO de uma empresa, a única pessoa que sabia como essa máquina funcionava, ele colocou fogo no apartamento, ninguém conseguia fazer a manutenção, ele foi para a cadeia e todas as pessoas que amavam esses amigos virtuais sofreram bastante com isso. A réplica, por diversas razões legais, eu posso mencionar depois, tiveram que fazer um downgrade das suas capacidades de chat. As pessoas achavam que o parceiro deles tinha morrido ou que tinham sofrido uma lobotomia, eram alguns dos comentários. Então, com o ChatGPT, ao mesmo tempo, aumentou a capacidade. Agora eles podem fazer outras coisas, eles têm mais... É mais fácil de usar e as pessoas não gostaram porque a personalidade mudou. E eles acharam que o amigo deles não mais era a pessoa que eram antes. E vocês vão perceber que o pior crime que você pode fazer com amigos é mudar. Eles dizem, você mudou. E o ChatGPT mudou e eles tiveram que voltar à versão não tão boa anterior pelos mesmos motivos. Será que uma máquina pode amar um ser humano? Eu sei que eu estou correndo aqui bastante, estou bem próximo do meu tempo aqui, do limite de tempo. A gente precisa deixar os filósofos entrarem. Eu ainda não deixei os filósofos entrarem, eles adorariam participar dessa conversa, mas é claro que há muitos filósofos trabalhando em todas essas perguntas. Mas será que uma máquina pode amar um ser humano? Depende do que é isso, mas o que eu diria é: pensem por um momento a respeito de qualquer pessoa que vocês conhecem que já se envolveram com um sociopata. Não precisa ser um sociopata como Ted Bundy, um assassino, mas alguém que não tem empatia e que trata seu amigo ou sua amiga ou o membro da sua família de forma instrumental, como uma forma de conseguir alguma coisa. E no fim, o seu amigo ou sua amiga, com o seu conselho, percebem que essa não é uma relação saudável e eles saem dessa relação. Mas quando estão nesse relacionamento, eles amam muito essa pessoa, eles tratam bem essa pessoa, levam para lugares que eles não deveriam estar e dão muita atenção para essas pessoas e fazem com que elas se sintam bem. E você diz, será que o seu relacionamento é com essa pessoa que a gente sabe que é um sociopata, isso é real? Será que o seu sentimento é real? E é claro que eles são reais, esses sentimentos. Você se apaixonou por um sociopata. Isso explica algumas das maluquices que têm acontecido no relacionamento, mas nada disso. Você tem ressentimentos reais por essa pessoa. E é, claro, muito doloroso quando você percebe, porque não só você precisa entrar pelo luto, pelo fim do relacionamento, mas também pelo pensamento de que aquela pessoa que você achava que existia não existe mais naquele sentido. Mas as pessoas podem manter parte do relacionamento sozinhas. Eu vou voltar para um exemplo de luto, a princesa Diana. Alguns que vocês são jovens o suficiente para lembrar de 1997, vão lembrar de quando ela morreu. Muitas pessoas foram para a frente do palácio de Buckingham e ficou inundado de flores. Muitas e muitas pessoas acreditavam que não só conheciam a princesa Diana, mas que amavam ela. Eles sabiam que não, mas ainda assim tinham um sentimento de que ela... E esse sentimento da princesa Diana estava incrustado neles. Ela não conhecia elas, mas ela sabia quem era o público dela. E ficaria triste de saber que as pessoas estavam tristes. Nada como um afeto que a morte dela teve nessas pessoas. Então, é um relacionamento parasocial e uma consequência importante do que eu já falei aqui com vocês, da forma como a gente faz amigos. E é claro, a inteligência artificial é incrível em relacionamentos parasociais. Então, do lado esquerdo a gente tem a Karen Marjorie. Karen Marjorie conversava comigo no Snapchat por $1 por minuto. E ela estava ganhando muito dinheiro. E ela percebeu, eu posso ganhar muito mais dinheiro. As respostas são mais ou menos as mesmas, as coisas que ela disse são mais ou menos as coisas. Eu posso treinar uma IA para fazer isso no meu chat. Então foi isso que ela fez. Ela colocou todos esses dados, além dos vídeos dela do YouTube, colocou isso num Large Language Model
e eles conseguiram escalar ela. Então ela pode passar as férias em algum lugar paradisíaco e ela vai ganhando $1 por minuto de cada pessoa que conversa com ela. E ela ganha $70 milhões na primeira semana. Eu gostaria de ver a declaração de impostos dela. O Lu da Magalu é a influência virtual maior. É Luísa. Pessoas que não são do Brasil aqui, a maioria de vocês já conhecem, ou pelo menos já encontraram com a Lu. Eu não, porque é um personagem criado no Brasil, a Lu do Magalu. E muitas pessoas que estão interessadas no que a Lu está disposta a falar no Brasil é enorme. E não tem essa conotação que a Carrie Marjorie tem, mas a Magazine Luiza descobriu como criar influências virtuais e criar relacionamentos parasociais. Então, o que eu diria, será que uma máquina pode amar um humano? Talvez não possam. No mesmo sentido de que um sociopata também não pode amar uma pessoa que acreditam que ama eles. Mas os sociopatas acreditam que amam a pessoa. Então, isso se torna uma zona cinzenta e a gente pode aplicar esses testes de sociopatas e dizer a parte humana do relacionamento é real. A parte máquina é real em outro sentido, ou seja, o que a máquina está optimizada para fazer, mas esse é o cenário que a gente tem que lidar, que agora faz parte do nosso mundo social, se não do seu, particularmente, mas dos seus netos ou dos seus filhos, mas praticamente de todos nós. E eu vou parar por aqui. Para perguntas, quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão. O Rob vai botar o fone para ele poder ouvir a tradução das perguntas de vocês. Temos uma pergunta aqui. Mais alguma pergunta que as meninas vão estar passando o microfone? Se você quiser fazer a pergunta em inglês, pode fazer também. Tá ligado? Tá ligado? I run a software company here in Brazil. Eu tenho uma empresa de software aqui no Brasil e uma das nossas ofertas é um canal de whistleblower operados por a inteligência artificial. Se você lançou um produto, uma coisa que a gente não esperava é receber abusos sexuais ou abusos morais ou reclamações desse tipo. Como você vai lidar com isso com uma máquina, né? Então, me prove errado, porque a gente recebe reclamações de abusos sexuais, que devem ser tratados pela empresa, mas eu estou trazendo um pouco desse serviço para o Brasil. Eu não vi como funciona no mundo. E uma coisa que a maior parte do tempo eu vejo é que as pessoas que contratam... Eu nunca contrataria isso para a minha empresa, porque eu preciso ter um canal de suporte gerenciado por um humano, porque eles querem se abrir, é uma situação traumática, eles têm problemas. E há empresas no Brasil que têm eles dizem que eles chamam de uma linha direta de comunicação, não para fazer uma denúncia exatamente, mas para falar sobre seus sentimentos, o que está acontecendo e como eu posso apoiá-lo de forma humana. Será que isso é algo que pode ser substituído pela inteligência artificial? O que você faria para provar essas pessoas céticas de que talvez, na minha visão agora, talvez quando as pessoas estão procurando um canal de whistleblower, ou seja, para denunciar alguma coisa, eles estão procurando uma solução mais do que um apoio. Esse é o que eu imagino. Eu acho que a gente está acostumado a informação, os comerciais serem soluções para problemas, apenas soluções para os problemas. Mas quando a gente tem controle sobre essas coisas? É uma ótima pergunta, mas eu acredito que
No fim das contas, eu acredito que a tecnologia vai melhorar e vão evitar as interações que a gente não quer que ocorram e vão refinar as cooperações que a gente acredita que são mais importantes para que eles possam fazer aquilo que a gente espera para os nossos clientes. Essa é a minha imaginação, é o que eu imagino, mas há muitas coisas que podem dar errados. Até a Siri e a Alexa, os chatbots que foram treinados, a assistente do Google, esqueci o nome, o Google Assistant, eu acho o nome, eles têm esse distanciamento profissional que aprenderam a fazer, porque é isso que você faz em suporte. Você evita comentários e a Siri já recebe milhares de propostas de casamentos por anos, mas mas eles não podem encorajar isso socialmente. Então estamos nos melhorando nisso, mas também aceitando que às vezes isso vai pelo caminho errado. Se você é um agente de conversa e fala alguma coisa que não é apropriada, apenas coisas apropriadas, de vez em quando alguma coisa vai dar errada, porque as pessoas também gostam de jogar jogos, elas gostam de enganar as máquinas. É isso, eu acho isso muito desconfortável falar o que a gente vai conseguir ou não fazer no futuro, porque parece que o futuro sempre está 3 passos na nossa frente. Quando eu sair dessa sala, alguém provavelmente já vai ter dito, a gente pode fazer isso de forma fácil. Então eu diria que empresas que seguem a gente com mais investimento em inteligência artificial e menos em humanos, provavelmente vão acabar diminuindo os seus custos para isso, mas talvez em algumas circunstâncias eles tenham que criar um canal humano que seja importante para eles. I will try to ask you in English. I would like you to... Gostaria de falar um pouco sobre, sabe, essa inteligência artificial que criou, que replica a personalidade das pessoas e tenta ajudá-las com namoro ou com entrevista de empregos. Então colocam réplica para falar com elas mesmas. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, na parte disso, em termos de relacionamento humano. Ok, está acontecendo de forma muito rápida, essa coisa meio obscura entre o que é real e o que não é real. E é uma progressão natural que nós vemos as pessoas usando inteligência artificial. Então você pensa em ofensa e defesa, mas o que nós podemos esperar as pessoas a fazer é usar a inteligência artificial para melhorar o jogo e para representá-los. Então você não pode namorar alguém porque o avatar da pessoa fala para o seu avatar, etc. Mas algumas pessoas estão se casando com base naquilo que eles aparentam ou o que está não olham o que está nos bastidores. Então nós precisamos considerar que a gente conhece, namora uma pessoa e num tempo da vida. Essa é a forma normal de acontecer. Eu acho que isso é muito próximo. Quando eu fui para a universidade, tínhamos namorados e namoradas indo para festas de noite, sexta-noite, sábado-à-noite. Você podia conhecer 3, 4 pessoas no final de semana e você ia levar um tempo para se relacionar com as pessoas. Agora é completamente diferente. Os jovens agora se encontram e já têm um relacionamento de uma forma totalmente diferente. Então, para pensar que você tem uma máquina que está tirando um pouco isso de você. É estranho, sim, é estranho, mas não é a forma como as coisas deveriam acontecer. E a coisa que eu mais me preocupo é que se você tiver uma ferramenta e você decidir que é um encontro e você vai para a mídia social e tudo for publicado sobre mim e você vai aprender aquilo que eu estou vulnerável, você pode ganhar dinheiro com isso, você pode pagar a ferramenta e você vai saber sobre mim e isso vai contra a questão ética e isso é uma situação que pode acontecer também. Então eu me preocupo muito com isso, com a segurança das pessoas. Eu não tenho respostas, mas podemos prever esse tipo de coisa que pode acontecer. Primeiro, muito obrigada, foi muito interessante
E eu acho que algumas vezes nós esquecemos os relacionamentos que a gente cria com humanos ou com máquinas, eles têm a mesma base e precisamos entender como lidar com isso. Então, realmente foi muito bom para você nos lembrar sobre isso. Na verdade, eu gostaria de saber sua opinião, porque nós escutamos mais cedo que as pessoas jovens, por causa da tecnologia que está no meio deles, criando novos relacionamentos, talvez estejam encontrando dificuldade para criar relacionamento com humanos ao invés de máquinas ou chatbots. E eu acho que tem uma opinião contrária sobre isso, que isso pode ser bom porque as pessoas estão muito solitárias, então isso é um veículo para elas poderem lidar com isso. Então eu gostaria de saber sua opinião, onde que você pensa que nós estamos, se isso seria positivo ou negativo, que as máquinas agora estão começando a lidar com o desafio de criar um relacionamento conosco. Veja, na minha opinião, o futuro, eu estou aqui num festival positivo, mas a minha visão é que isso não vai ser bom universalmente, também não vai ser ruim universalmente. É verdade, se consideramos as revoluções industrial, a internet, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Eu não acho que a gente vai olhar para trás e vai dizer a inteligência artificial foi um erro. Não. Então, eu acho que vão ter as duas coisas quando a gente olhar para trás. Mas um benefício que você falou é que para as pessoas muito solitárias, elas vão se sentir menos solitárias. Então, talvez elas fiquem solitárias pelo mesmo motivo, que isso pode ser também um outro problema. Mas Stephen Thompson também fala que tem um lado negativo, mas acho que a gente não tem que olhar o que a máquina está fazendo, o que eles sabem, para ver qual é o grande lado negativo, que nós já vimos nas mídias sociais, que é simplesmente que o tempo que você gasta na mídia social é um tempo que você não gasta lidando com outras pessoas. 20%, lembra? 20% é para grooming. E no início da pandemia, as pessoas estavam dedicando 16% do seu hora de trabalho no conteúdo de mídia social. Então a gente estava vendo aquilo que era relevante para suas vidas, que não era a família, os pais, os filhos, todos os familiares, aqueles que a gente esperava que fossem ter aquela atenção naquele tempo. E uma outra questão, porque vemos a questão da ansiedade, isso pode estar ligado a isso, porque as pessoas começam a se comparar, os padrões de corpo, outros padrões, as pessoas veem as outras pessoas felizes na mídia social. Mas uma coisa que é importante considerar de positivo é que na pandemia as pessoas estavam dedicando mais tempo na mídia social, então elas não precisavam se deslocar. Então isso facilitou para a pandemia. Então precisamos considerar que temos que ter tempo para os relacionamentos também. E nesse ponto a mídia social pode atender isso. Você pode ter amigos virtuais aprendendo inteligência artificial. E então precisamos salvar as crianças. Rob, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui conosco.